Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Paula é empresária e mora em São Paulo. Numa certa noite, ela foi ao banheiro, escorregou, bateu com a cabeça na parede e teve uma EQM. Uma EQM que a mudou muito. Ela aprendeu a se ouvir, entendeu que ela era maior do que imaginava e que ela merecia muito se amar. Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje. Sendo que na primeira parte ela nos conta sobre a sua EQM e responde algumas perguntas, e na segunda parte continua a responder as nossas muitas perguntas, interessantíssimas. Você vai amar. Se gostarem, por favor, deixem seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Paula, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras histórias. Por favor, se apresente, nos diga o que você faz e onde você está falando e, ao contar sobre a sua EQM, não nos poupe de nenhum detalhe. Muito obrigado desde já, a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Meu nome é Paula, falo aqui de São Paulo. Eu trabalho na área da beleza e a minha experiência... Pode começar já? Falar tudo? Pode falar tudo. Tá, a minha experiência aconteceu em 2019, dia 30 de agosto de 2019. E eu vou precisar falar um pouquinho da parte pessoal para depois as pessoas entenderem. Eu sempre tive um grupo de amigos desde adolescente e a gente sempre bebia muito. Então, assim, isso sempre estava no nosso... né, a diversão era sempre em torno da bebida. E nesse dia uma amiga tinha chamado pra gente passar ir pra um restaurante que tinha bebida. E a gente acabou bebendo e nessa época a minha filha ela tava com uns problemas sérios assim pra dormir. Ela sempre dormiu sozinha, mas há uns meses ela vinha com dificuldade pra dormir. Ela falava que tinha medo de alguma coisa, que não sabia exatamente o que era, mas só a mamãe protegia. Então assim, pra dormir era bem complicado. E eu tava super cansada, até achei que a experiência tinha a ver com isso, porque a gente nem tinha bebido tanto, comparando com as outras vezes. Mas a gente voltou pra casa, tinha bebido. A gente também não tinha o hábito de levar minha filha quando a gente ia beber, e nesse dia, exato, como lá tinha brinquedos pra criança e tudo mais, a gente acabou levando. E fomos. Na volta pra casa, eu coloquei ela pra dormir, era por volta das 1h30 da manhã, mais ou menos. Eu coloquei ela pra dormir, tomei banho e dormi. Capotei, assim, apaguei. E por volta das 2, 3 horas da manhã ela acordou, porque não, mais uma vez o medo, né, que ela tinha, e ela queria a mamãe. Aí meu marido levantou, tentou fazer ela dormir várias vezes. Ele ficou mais de 1 hora tentando fazer ela dormir, mas ela não... Tinha que ser a mamãe, tinha que ser a mamãe. E ele tentava me acordar, ele tentou me acordar muito, eu não ele falou que nem mexia. Falou que tentava me acordar, chamava, e eu não mexia. Até o momento que eu acabei levantando, um pouco irritada, acabei indo pro banheiro, não me recordo da minha filha, não lembro, eu lembro um pouco assim que eu fiquei irritada, né, eu acho, não sei, eu tava dormindo, né, eu acordei meio irritada, fui pro banheiro. Quando cheguei no banheiro, eu sentei na privada, no escuro mesmo, e dormi na privada. Eu me recordo também desse momento que ele chegou, acendeu a luz e bateu no meu ombro, assim. Paula, você dormiu na privada, tal? Eu levantei um pouco irritada, e nesse momento eu acho que meio sonolenta, não sei, acabei escorregando, bati a cabeça na parede, na parte aqui de trás. E assim, aqui, na realidade, depois de 1 ano e pouco, eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, porque pra mim foi muito confuso o que aconteceu, que foi aí que começou a minha EQM. Aqui, eu bati a cabeça, levantei chorando e fui pro quarto da minha filha. Nem falei com ele, nada. Mas, no momento que eu tava no banheiro, eu me vi chegando de um lugar, assim, de um jeito... Quando eu me recordo de como eu tava vindo, eu sempre lembro de uma criança meio saltitante, sabe? Porque eu lembro que eu tava cheia de todos os sentimentos, melhores sentimentos que pode existir. Eu vim de um lugar e eu comecei
enxergar a cena do canto do banheiro. Comecei a ver tudo que estava acontecendo. E eu cheguei, eu lembro que eu, super feliz, me dava até a impressão que era uma coisa que eu fazia sempre. Eu sempre ia pra esse lugar, mas assim, não me recordava de nada. Mas eu também tinha a sensação que eu tava com alguém, mas eu não lembro também de ninguém. Eu me lembro que eu era como se fosse um... Eu sempre falo consciência, mas eu não sei, né? Eu lembro que era como se eu fosse um transparente, cinza azulado. Uma cor clarinha, sabe? Eu não me recordo de corpo também. Era como se fosse realmente um... Eu acho engraçado que você sempre fala, quando a gente tá conversando, eu sempre falo... Sabe aqueles filmezinhos de fantasma? Que é transparentinho? Parece... É o que mais... Que eu acho um pouco próximo do que era. E eu lembro quando eu cheguei... Eu acho que a ideia era chegar, entrar no corpo e continuar a vida. Quando eu cheguei... Eu tomei um susto do que estava acontecendo e pensei, tipo, até em forma de brincadeira. Ai, vou ter que ficar aqui. Meio que... Ai, olha o que aconteceu, vou ter que ficar aqui. E eu lembro que eu pensava... Era como se alguma coisa me perguntasse se eu queria voltar. Eu não lembro. Eu lembro do meu pensamento que eu não queria, que eu queria ficar lá. Eu não queria voltar. Eu entendia... Tudo, Carlos. Era como se o meu entendimento desse uma ampliada enorme, assim, que eu entendia a dificuldade que meu marido ia passar, entendia da minha filha. Era como se eu vivesse tudo, assim, até as coisas bobinhas, assim, de um sofrimento pra dormir, eu entendia tudo. E nada me fazia pensar em voltar pra cá. Você entendia o quê? O que aconteceria caso você que não faz viesse? parte, eu entendia que fazia parte. Que tudo aquilo fazia parte da vida e que eu não queria voltar. Era como se eu não quisesse perder a oportunidade de ficar lá, sabe? Era como se eu quisesse aproveitar realmente aquilo pra ficar lá. E eu lembro que eu pensava, minha filha é tão importante pra mim, e eu lembro que eu não lembrava, era como se nada daqui tivesse importância, sabe? Nada. Tudo fosse muito banal. Ao mesmo tempo que eu era muito cheia, eu acho até meio contraditório alguns sentimentos, que parece que você tem os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tava cheia de amor, a vida aqui parecia que não tinha importância. E quando eu voltei, é uma importância tão grande, parece contraditório, sabe? É difícil de entender exatamente assim. Enfim, aí eu lembro que eu vi como se fosse o que iria acontecer se eu realmente ficasse lá. Mas eu também não lembro se foi me falado alguma coisa, se você quer ficar ou você quer ir. Eu não lembro nada disso. Eu lembro que era eu comigo mesma e sentindo que tinha algo comigo, alguma presença, mas eu não lembro de ver nada disso. Aí nesse momento do banheiro eu comecei a ver o que aconteceria no banheiro caso eu ficasse. Eu me vi caindo, eu vi batendo a cabeça, eu me vi no chão, eu vi o sentimento do meu marido, tipo, eu não ouvia nada, eu tinha a sensação como se eu estivesse embaixo d'água, nos ouvidos, não conseguia ouvir nada, mas eu sentia tudo. Eu sentia o sentimento dele, eu vi ele com a mão na cabeça no banheiro. Ai, se eu chorar, desculpe. Eu vi ele com a mão na cabeça no banheiro. Eu vi a minha cachorra, até o sentimento da minha cachorra eu sentia. Parece muito bobo falar, mas quando a gente fala é tão profundo que eu acho que isso que faz a gente mudar tanto, sabe? Ela me lambia. Ela me lambia meu rosto e ela sabia que eu não estava mais aqui. Mas aqui isso me toca. Mas lá eu só entendia que fazia parte. Que ela ia ter uma outra dona. Que tudo ia seguir sem mim. E era isso que eu queria. Não queria voltar mesmo. Essa foi a parte que eu vi no banheiro. Aí corta, é muito interessante, porque corta e eu vejo 15 dias à frente. 14, 15 dias. Eu tava chegando na minha casa, que era mais ou menos o momento o horário que a
que a minha filha dormia, 9h30, 10 horas. E foi um momento que eu voltei, e era sempre por cima. Eu tava vindo do corredor da minha casa, tava tudo apagado, a TV da sala tava ligada, aí tinha a luzinha do quarto da minha filha que tava ligado, que a gente realmente também deixava, e a luz do corredor, era a única luz que tava acesa. E eu lembro que quando eu cheguei nesse corredor, a minha sogra tava passando, ela tava saindo do quarto da minha filha. Ela tinha colocado ela pra deitar, né, e tava saindo. E isso era foi uma das últimas coisas que eu lembrei, que era a minha sogra. Eu via uma mulher saindo, mas eu não lembrava nitidamente, sabe? Com o tempo é interessante, porque você vai relembrando a história e parece que tudo vai ficando nítido, sabe? Parece que tudo vem meio vago. Depois vai ficando nítido, é muito interessante. Aí depois eu vi que era a minha sogra, ela saiu do quarto e era uma coisa que me emocionava muito, porque foi uma das últimas coisas que eu lembrei do rosto dela. E ela tava... Meu marido não tava lá, e ela tava muito triste, assim, muito... Eu senti o sentimento dela, e ela tava muito, muito mal. E fingindo que tava bem pra minha filha, sabe? Isso foi uma das coisas que, tipo, ai, nossa, eu me emocionava demais, assim. Aí eu entrei no quarto, ainda por cima, perto do teto. Eu falo perto do teto, mas é interessante, que assim, você sabe que não tem um teto, você sabe que você tá embaixo do teto, mas a altura, pra mim, era muito mais alta que o meu teto, sabe? Era como se eu estivesse muito mais alto, mas não existia o teto, meio que isso. E eu lembro que eu cheguei no quarto da minha filha, ela tava de costas, olhando pra parede, de costas, encolhidinha. E eu toda feliz, parece a outra, né? Tava em outro... Cheguei super feliz, só, né, pra ver como tava, tal, e quando eu olhei, ela tava de costas, olhando pra parede. Nesse momento, eu vi ela de costas, mas eu também vi o rosto dela. Então era como se eu tivesse tendo as duas visões, sabe? E eu lembro que nesse momento eu falei pra ela, filha... Eu tô bem, feliz, muito feliz, Carlos. E eu, amor, não precisa ficar assim, eu tô bem. Só que eu vi também o rosto dela. E aí foi outro choque, porque assim, ao mesmo tempo que eu entendia muitas coisas, eu não tava preparada, eu achei que ela ia me ouvir. E quando eu falei que eu vi o rosto dela, não mudou nada. Ela continuou olhando pra parede. Ela não me ouviu. Aí caiu minha ficha que ela não me ouviu. E nesse momento, foi o único momento também, em todo momento que eu tava aqui, desde o banheiro até o quarto, a visão sempre era de cima, de longe. Mas no momento que eu fui falar com ela, foi o único momento que eu desci e fiquei na mesma altura da cama. Aí quando eu vi o rosto dela, que eu percebi que ela não me ouviu, aí eu lembro que me deu um pouco de tristeza. A primeira vez que me deu um pouco desse sentimento assim. E pensei na possibilidade de voltar. Mas quando eu pensei na possibilidade de voltar... Eu já vim de um lugar longe, Carlos. É como se fosse... Eu sempre falava que parecia como se fosse um trem desgovernado. Até começar a assistir algumas coisas e falar do túnel. Eu falei, nossa, é muito mais próximo um túnel. Só que no meu caso, era um túnel... Era escuro, muito escuro. E eu lembro de misturas de sentimentos. Muitas misturas de sentimentos e flashes de luz entrando de fora pra dentro. E era muito rápido, muito longe, de muito longe. E foi no momento que eu acordei, acordei não, né? Foi a hora que eu bati a cabeça e levantei. Aí eu fiz assim, sabe? Que foi o momento que realmente aconteceu. Eu bati a cabeça, eu levantei chorando e fui pro quarto da minha filha. Aí foi isso. A minha parte é essa. Paula, na nossa conversa anterior, eu entendi que antes de você sentir essa ameaça de tristeza no seu sentimento quando você estava com a sua filha, você sentiu o sentimento dela. Queria que você falasse sobre isso, porque acho que ficou faltando. É verdade, eu esqueci desse detalhe. Na verdade, antes de eu falar com ela, eu senti primeiro que ela estava muito triste. E ela tava pensando em mim. Ela pensava, mamãe, como eu queria que você estivesse aqui comigo. Meu Deus, eu vou chorar de novo.
Aí foi nesse momento que eu percebi, eu falei pra ela ficar bem, que eu tava super bem, que eu tava feliz e tal, e eu percebi que o olharzinho dela não mudava. Aí foi nesse momento que eu pensei em voltar. E voltei. É a primeira coisa que me faz pensar, comparando o seu relato com vários outros, é que você estava no controle do que ia acontecer. Na hora que você, como você disse, ameaçou em pensar, você já voltou. Ou seja, não houve uma deliberação, ok, ela quer voltar, ela voltou, não. Não, você estava no comando. Parece isso para você também? Sim. Inclusive, Carlos, é muito interessante que eu sinto eu sinto essa inteligência enorme, que foi me mostrado exatamente o que me faria voltar, sabe? Porque eu não... Nossa, nada me faria voltar, nada. Nem a minha filha, que é a coisa mais importante da minha vida, naquele momento. Só que eu acredito que lá não tem o acho, sabe? Lá não existe esse mais ou menos. Será que eu volto? É sentimento, né? Não sei, pra mim é muito... Não tem espaço pra dúvida, sabe? Isso que você acabou de me falar me faz pensar que talvez tenha sido providenciada uma cena para checar de fato o que você queria. Exato. E vou além. Eu não falei essa parte no e-mail. Depois de tudo isso, o que aconteceu comigo depois foi uma continuação muito grande. A minha EQM, eu acho ela muito curta comparando com o que eu vivi depois de muita coisa pessoal mesmo, sabe? Que às vezes nem cabe muito até falar, mas depois eu tive crise de ansiedade e eu tinha muito esses... Principalmente quando eu tava com a minha filha. Momentos quando eu tava dirigindo, quando eu buscava ela na escola. Eu tinha sensações de mortes, assim, direto. E eu sinto que mesmo voltando... Parece meio louco, né? Pensar. Mas me parece que eu voltei, mas eu ainda fiquei tentando... Ainda fiquei passando por situações que me fizesse convencer que eu tinha que realmente ficar. Sabe? Todas as vezes que eu tinha essa sensação meio de morte, que era um peso horrível aqui na cabeça, e eu sentia que se eu fechasse o olho eu ia. E aqui eu não queria isso. Pelo contrário, eu quero viver até uns 120 anos. Entendi. Eu quero viver muito. Então, assim, me parece que foi até aqui, depois que eu voltei mesmo pra realidade, pra nossa realidade aqui, diariamente parece que as coisas vinham acontecendo. Me parece que eu queria me convencer se era isso mesmo, sabe? Você tinha medo da morte antes? Eu tinha. E hoje? Nada, Carlos. Eu não tenho medo, mas assim, é muito interessante que eu não tenho medo da morte. Mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa com a cabeça de ser humano, né? Hoje. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa que não esteja no meu controle, que esteja no meu controle e eu decida não voltar. Mas você tem medo por você ou por causa Pelas da sua pessoas, filha? pelas pessoas que ficam. Só. Por mim não. No começo, essas crises de ansiedade que eu tinha até meio que como se fosse uma depressão, sabe? Na época, quando eu voltei, eu sentia muito sentimento das pessoas, tanto o lado bom quanto o lado ruim também. Eu lembro que eu tava vendo uma reportagem de uma discussão que tinha de 2 youtubers e um deles estava depressivo. Eu lembro que até isso me fazia mal. Eu comecei a ver uma parte, eu comecei a ficar meio depressiva. E eu ficava, por que eu tô assim? Parece que eu sugava tudo das pessoas. Esponja. Totalmente. Mas não só presencialmente, até via... Até hoje eu não consigo assistir filmes de guerra, filme de terror que eu amava antigamente. Mesmo de ficção científica, porque guerra, ficção é diferente de um documentário. Não, nada. É como se dentro a gente não conseguisse se identificar que é mentira ou que é verdade, sabe? Você suga de qualquer forma. Hoje em dia eu percebo que, nossa, mudou muito. Muito. Eu assisto algumas coisas,
Eu não falei também a parte de quando aconteceu, eu comecei a ouvir muito, muito louvor. Era uma coisa que depois que a gente conversou, eu até fiquei pensando, por que eu ouvia louvor? Mas, cara, se você pensa que aconteceu uma coisa que no meu entendimento e pra minha vida foi uma das melhores e mais difíceis também coisas que aconteceu na minha vida, eu queria só coisas que me lembrassem lá. Eu vim pra cá, mas parece que eu fiquei vivendo lá ainda, sabe? Então, assim, pra mim, tudo que me lembrava Deus ou Criador, alguma coisa assim inexplicável, era o que me dava... Ai, não sei explicar, mas era o que me dava sentido aqui, sabe? Eu queria estar lá, na realidade. Mas como eu tava aqui, eu tentava viver com coisas... As coisas daqui me faziam mal, era meio que isso. Você falou de ansiedade, de depressão. Isso é muito comum em pessoas que passam por experiência de quase morte. Normalmente é um sentimento misturado de saudades de lá e a percepção de que você não se encaixa mais aqui. E ninguém te entende. Por isso que o teu trabalho é muito importante. Ninguém te entende. Eu lembro que na época, é assim, ao mesmo tempo que... é muito, muito estranho, porque foram os 2 anos, assim, na sequência, que foram os 2 melhores anos, porque eu acho que eu tava muito conectada. Carlos, tudo que uma simples música, nossa, me levava para um estado muito bom. Olhar para o céu me deixava nesse estado muito bom. É como se fosse uma lembrancinha do que eu senti lá, sabe? E você antes nunca tinha saudades ao olhar para o céu? Não. Você passou a ter? Muito. Hoje em dia esfriou muito. E por coincidência, eu até me emocionei um pouquinho antes de você chegar. Por coincidência, eu fiquei uns 15 minutos ali olhando, né, pra minha janela ali. E eu senti de novo. Fazia tempo que eu não sentia isso, sabe? Por quê? Saudades? A conexão. E é muito engraçado, porque assim, no começo, eu olhava e aquilo me trazia uma coisa muito incrível, assim, muito bom. E como te traz, você lembra de olhar o tempo todo. Eu fui perdendo com o tempo. Como se fosse esfriando, sabe? E é muito interessante que, como você não tem, você vai esquecendo. Então, às vezes eu me pego dias sem olhar mais pro céu, sabe? E nessa época era assim, a primeira coisa. Eu acordava, era meio que um bom dia, sabe? E eu sentia essa saudade. E hoje... E você já viu alguma coisa no céu? Então, na verdade, eu não cheguei a ver. Eu até gostaria de falar, olha, tive a comunicação. Não cheguei a ver. Era só a beleza mesmo. O azul, aquelas nuvens... Eu amo aquelas nuvens brancas que tem um branco bem forte no fundo, quase azulado, sabe? É como se me lembrasse alguma coisa que eu não lembro. Aí hoje, depois de anos, eu acho que deve ter alguns anos ou meses que, tipo, eu tentava, como se fosse um vaziozinho, sabe? Como se você precisasse preencher de alguma forma. Aí hoje eu fiquei olhando e senti a mesma coisa. Aí fiquei até emocionada, que falei, então acho que eu tô no caminho certo. Você tem alguma lembrança de, enquanto você estava lá, você tinha acesso a um conhecimento muito maior do que você tem aqui? Tinha. Eu tinha... Essa parte que eu te falei das pequenas coisas era como se eu entendesse a vida. É muito louco. É como se você revesse a tua vida inteira, rápida e curtinha, sabe? E te fizesse entender, tipo uma novela, quando você assiste inteira. Mas você teve isso que chamam de filme da vida? Você teve isso? Carlos, eu tinha essa sensação no túnel de sentimentos, mas depois disso eu me tornei uma pessoa muito reflexiva sobre mim mesma. Parece que eu queria me reconhecer de novo. Mas esse túnel foi na volta só. Foi na volta. Você falou de luzes que entravam e que ele é como escuro. Se fosse flashes de luzes assim por fora, como se tivesse umas frechas, mas sabe? Agora você falou de filme da vida. Assim, você não usou essa expressão, eu que usei, mas você falou de ter visto pedacinhos. Em que momento? No momento do banheiro. O que levou a acontecer aquilo do banheiro?
Eu via, tipo, frases bobas, assim, de, ai, vamos tomar uma. Sabe, assim, de, ai, vamos tomar uma. A importância das pequenas atitudes. Eu tinha esse entendimento, como se eu tivesse visto minha vida, mas quando eu tava, depois de toda a EQM, que eu fiquei reflexiva, eu lembrei de situações de quando eu era pequena, que depois eu achava que era pensamentos meus, tentando lembrar do que tinha acontecido quando era criança. Coisas que eu já tinha esquecido, como, por exemplo, tomar remédio pra morrer. Eu lembro que eu não me senti uma criança muito feliz. E eu comecei a ver várias cenas do que tinha acontecido. E depois de muito tempo pensando nessas coisas, minha mãe cortava meu cabelo de uma forma que eu não gostava. Eu senti o sentimento daquela criancinha. Tinha muitas coisas que pareciam bobas, mas que depois de pensar e relembrar disso, eu percebi que eu vi a cena de canto também. Então, talvez não foi... Talvez isso também fez parte da minha EQM, eu não lembro. Mas pra mim, eu achava que, como eu tinha ficado uma pessoa muito reflexiva depois da EQM, eu achava que isso eram lembranças que estavam vindo porque eu tava mexendo em quem era a Paula, na vida da Paula, né? Ou seja, talvez você tenha passado por essa experiência de relembrar sua vida inteira. Lá talvez. Não se lembrou de imediato e você conclui que pode ter passado por isso, por essas lembranças terem vindo depois, num ponto de vista que era também de cima. Exato. E essa visão do ponto de vista, eu lembro da visão também do canto do quarto da minha mãe, que foi quando eu tava subindo no guarda-roupa pra pegar um monte de remédios, que nem tinha rótulo, sabe? Eu lembro que eu vi, e eu não lembrava mais disso. Tipo, eu lembro que eu tomei tudo que tinha ali, depois fiquei super enjoada e não morri. E... Quantos anos você tinha? Acho que uns 7, 8. E você viu essa cena e você sentiu o que você estava sentindo naquele instante. Exato. E por que você queria desistir daqui? Eu não me sentia amada. Gente, eu vou chorar o vídeo inteiro. Mas você não se sentia amada? Você se sentia deslocada daqui também? Cara, eu sentia que... eu sentia que eu era bem-vinda na minha família. Eu sentia que meus pais me amavam. Eu sentia que... Mas você não sentia que você era de outro lugar? Isso não. Só sentia que eu não era daqui e tinha muita vontade de morrer. Eu lembro que teve... Você falou que você sentia que não era daqui? Eu não sentia que... Assim, eu não sentia que pertencia a outro lugar. Mas eu não queria estar aqui. Parece que eu não me encaixava em nada. Eu não sentia que fazia parte da minha família. Eu não sei exatamente... Você comentou que quando você teve a EQM, que você parecia que já tinha ido a esse lugar. Várias vezes. Várias vezes. E agora você fala que você sentiu num momento que você não era daqui. Não que você fosse de algum lugar. Essas duas informações se completam de alguma forma? Talvez. Porque numa você diz que não era daqui, a outra você diz que ia lá com frequência, era a sensação que você tinha. Mas Carlos, olha que louco, eu tento entender algumas coisas ainda. Eu lembro que a sensação que eu tive foi de... Eu sinto que eu ia lá com frequência, mas eu sinto também que era uma irresponsabilidade minha, sabe? Ir nesse lugar? Eu não sei se... É que hoje em dia eu entendo tudo diferente do que eu entendia, né? Hoje em dia eu sempre trato e entendo que nosso corpo é como se fosse uma casinha. E eu acho que quando você bebe, quando você tem algum vício muito forte... Eu falo da bebida porque eu tive essa experiência, né? Eu não era alcoólatra, gente, eu bebia final de semana só. Mas quem bebe constantemente e tem o hábito de sair com um amigo e só bebe, parece que a gente não consegue ter um outro tipo de divertimentos que não tenha bebida. E todas as pessoas que bebem constante também sabem o quanto é difícil você ter uma vida sem a bebida. Então, assim, eu lembro que
um dos primeiros sentimentos, quando eu voltei, que eu também esqueci de falar isso, quando eu abri o olho, a primeira coisa que eu percebi foi que eu tava diferente. Foi muito estranho. Eu lembro que meu marido ficou super preocupado. Depois ele chegou e perguntou pra mim, amor, aconteceu alguma coisa? Nossa, tava descontrolada, que não sei o quê. Ele parecia que tava assustado, sabe? Eu não perguntei pra ele o motivo, mas eu me senti diferente, senti um amor próprio muito grande. Hoje eu acho que hoje eu entendo que foi a primeira vez que eu me amei, sabe? Aí depois eu entendi que mesmo que você não se sinta daqui, se você tem o seu amor, é a única coisa que importa, sabe? Ai, hoje eu me amo tanto. Então, eu percebo muitas vezes nas entrevistas essa tecla, sabe? Que você precisa, em primeiro lugar, se amar. É incrível. E isso me faz lembrar até aquela questão do... Quando você vai voar no avião, vem aquelas instruções. Quando caem as máscaras de oxigênio, a mãe primeiro coloca em si própria, para depois colocar no filho. É mesmo. Como se, para você poder ajudar alguém, você precisa estar bem. Faz sentido isso para você? Muito, 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 muito. Hoje eu tento me fazer feliz, eu sinto que eu mereço muito meu amor, sabe, assim. E as pessoas também, né, que a gente sempre se preocupa mais com o outro, né. O tempo todo, eu acho que a gente se preocupa muito mais em fazer a vontade do outro, fazer o outro feliz. Quando você viu essas cenas, ou quando você passou a se lembrar dessas cenas que você supõe que viu durante a EQM, como você subindo no armário para pegar o remédio, essas e as outras cenas que foram mostradas para você, ou pelo menos as que voltaram à sua lembrança, você via alguma coisa que as unia? Tipo de cena que foi escolhida para você ver? As que mais me machucaram. O sentimento que eu sentia quando eu fui pegar o remédio foram duas cenas, né, específicas, assim, que eu sinto hoje que eu tinha esquecido, mas eu acho que foi as que mais me machucaram, assim, quando eu era criança. Que era quando minha mãe cortava meu cabelo de uma forma que eu também não queria, sabe? Eu não queria, ela não ouvia. Você falava que você não queria? Eu não lembro, eu acho que não. Não sei, mas eu me lembro da minha irmã mais velha. Ela sempre teve o cabelo super bonito. E ela queria que minha mãe fizesse esse corte. Só que minha mãe não cortava, mesmo ela pedindo. E o meu pai também não cortava. Meu pai que cortava o nosso cabelo, né? Meu pai faz meio que tudo, assim. Então meu pai cortava o cabelo de todo mundo lá da cidade. E ela falava pra cortar meu cabelo. Eu detestava, não gostava. E não tinha voz, e eu não gostava. A sua irmã queria cortar? E eles não cortavam. Nem minha mãe cortava e nem o meu pai cortava. E cortavam o seu que não queria cortar. Exato. E o que mais machuca é o sentimento da criança, sabe? Tipo, é o meu sentimento. E é muito interessante, parece que a gente fica desconectado da vida, né? Na vida. Mas mesmo não tendo a EQM, mesmo antes de ter a EQM, desde que minha filha nasceu, eu crio ela. Parece que eu acho muito interessante. Parece que eu quis ser a mãe que aquela criancinha queria naquela época, sabe assim? E hoje eu falo, outro dia eu tô conversando com a minha cunhada, eu falei pra ela, a gente tava conversando de coisas da vida mesmo assim, eu falei, nossa, hoje eu sinto que eu me tornei a mulher que aquela criancinha precisava, sabe? E basta. Ai, é lindo. Ai, eu sou muito chorona, Carlos, desculpa. Mas e basta, sabe? Tipo, a gente não precisa do amor de outras pessoas. Se a gente tiver o nosso próprio, a gente acaba sendo... Se a gente se colocar primeiro, não de forma egoísta, sabe? Mas de... se amar mesmo, sabe? Tipo, dar o seu melhor pra você, sabe? Hoje em dia eu amo, parece louca, né? Mas quando eu vou dormir eu amo segurar na minha própria mão. Essas coisas, eu falo, dá pra gente sentir também esse amor aqui, sabe? Tem coisas bobas, que parecem bobas, que são simples, e nossa, eu amo pegar na minha própria mão e sentir minha própria mão. Ai, gente, como eu sou louca. Então tem coisas assim que eu acho, quando a gente aprende a se amar, se fazer feliz, não tem como você não fazer quem tá do teu lado feliz, sabe?
tem que vir de você primeiro, eu acredito hoje. E antigamente eu sempre fiz o contrário, até meus 30 anos. Você falou da depressão. Como que ela passou? Nossa, Carlos, o primeiro ano foi muito estranho, porque foram os anos mais incríveis e os mais difíceis. Assim, a EQM é uma coisa incrível. Que você... Ai, eu posso falar o que for, não me sinto satisfeita. Parece que tem muita coisa boa pra falar, mas a gente não consegue colocar em palavras, sabe? Mas foi muito difícil também. Eu lembro que eu cheguei a tomar remédio, fui no psiquiatra, fui na psicóloga. Ninguém te entende. Isso é mais difícil do que você própria não entender? Ou você sentia que entendia o que tinha acontecido? Eu não lembrava. No momento, quando eu tive a... Quando eu comecei na verdade, era tipo crises de ansiedades. Eu tinha saudade. Tem uma pessoa da minha família que também passou pelo uma EQM, que a gente não sabia que era EQM na época, mas eu lembro que eu entendia completamente ele, mas eu não lembrava da minha. Eu entendia, a gente conversava muito, eu tinha saudade de alguma coisa que eu não lembrava. Eu ouvia esses louvores que eu também não era uma coisa natural, assim, de ficar ouvindo, mas me conectava. Era como se eu fizesse uma terapia sozinha no banho. Colocava louvor e às vezes eu nem ouvia a música, parece que era só um canal de conexão só. Ah, você ouvia não quer dizer que você ouvia dentro da sua cabeça? Não, era som mesmo, eu colocava. Eu tenho minhas playlistzinhas de músicas e eu colocava e eu pensava em muitas coisas da minha vida. Muitas coisas. Então, até a depressão, as crises de ansiedade, eu não tinha consciência ainda do que tinha. Eu lembro que parecia que a cena acontecia sempre na minha cabeça. Parece que eu via a cena acontecendo o tempo todo, o amor próprio, e que eu tava diferente. E que eu me tornei muito reflexiva. Parece que eu precisava me conhecer, sabe? E outra necessidade muito grande que eu tive também foi de resolver coisas mal resolvidas. Nossa, meu marido deve ter pensado, nossa, como essa mulher ficou insuportável. Porque eu chamava ele pra conversar direto. Coisas e discussões, brigas de 10 anos atrás, de começo de namoro. Então, assim, eu sinto que eu tive esse acesso a tudo que realmente aconteceu, porque eu meio que limpei tudo que machucava dentro de mim, sabe? Eu tenho essa... que é muito... Foi só a mudança. Eu sinto que se eu não tivesse seguido, porque era muito difícil, a gente é humano, né? E às vezes é muito mais fácil a gente fugir da situação do que enfrentar. E eu lembro que eu ia pra conversar, era uma situação chata, gerava umas coisas chatas assim na família, que era muito mais fácil às vezes fingir que tava tudo bem e aguentar. Mas eu tinha uma angústia tão grande, como se algo me encaminhasse pra agir de tal forma, sabe? Como se eu precisasse resolver essas coisas mal resolvidas. Pra você não ficar com mágoas guardadas? Inclusive das coisas lá de trás, quando eu era criança. Eu fiquei analisando minha vida inteira. Parece que eu precisava me conhecer. Então eu ficava... me vinha pensamento de quando eu era criança. Aí quando eu pensava, aí me vinha a imagem. E parece que quando você voltava, as coisas estavam lá, sabe? Só precisava acessar, voltar a pensar e acessar as coisas. E você tinha uma intuição de que você precisava conversar sobre isso com a pessoa envolvida? Por mim. Isso tudo era por mim, porque eu não merecia guardar coisas que me machucavam ainda. Coisas que estavam mal resolvidas, porque na época eu não tinha coragem de resolver. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Paula, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?